Podeis assentar e abra sua Bíblia, sem demoras. Livro de Josué, último capítulo, versículo... Josué, quinto livro da Bíblia, último capítulo, capítulo 24. Versículo 13 em diante. Josué 24, versículo 13 em diante. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disseram: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio do qual passamos. O Senhor expeliu diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes ao Senhor para o servir. E eles disseram: somos testemunhas. E aí Josué diz: deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe propôs estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, e cada um foi
para a sua casa, para a sua herdade. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e o sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte de Gaás. E serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois de Josué, pois sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito. Amém? Feche os olhos, vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por esta santa palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Essa palavra o Senhor deu através de Josué para o povo de Israel. As últimas palavras dele em vida, chamando a atenção do povo para o compromisso com o Senhor, para a aliança que os seus antepassados haviam feito com o Senhor, e o Senhor com o povo. E o teu servo está transmitindo essa palavra. O Senhor usando a sua vida para transmitir essa palavra, chamando a atenção do teu povo para compromisso, relembrando a aliança e chamando eles para compromisso e para serviço. Fala conosco, Senhor, também neste dia, nesta hora, sobre esse tema que colocaste no nosso coração, compromisso e serviço. Fala ao nosso coração, traz revelação, traz discernimento, abre os nossos olhos, nos desperta, nos acorda. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, pela graça de Deus estamos aqui, com vida, com saúde, e um grande prazer estar aqui, primeiro para louvar e adorar o Senhor. Isso já fizemos. Privilégio de poder ler a Bíblia junto com vocês. E agora podermos meditar um pouco sobre esse texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler é o último capítulo de Josué, e Josué é a liderança que Deus levantou depois que Moisés morreu, para tirar o povo do deserto. Quando Moisés faleceu, o povo estava no deserto, e Deus usou Josué, levanta Josué, para terminar a tarefa de conduzir o povo do final do deserto, da divisa da terra prometida, até a terra prometida. E Josué foi escolhido para isso. E para isso eles tiveram que travar batalhas, porque eles tiveram que desocupar a terra de Canaã, que estava possuída, habitada por várias nações. E Deus teve que desapossar esse povo, tirar esse povo que moravam lá, para dar essa terra ao povo de Israel. E isso era uma promessa que Deus tinha feito com Abraão, lá em Êxodo. Deus tinha dito para Abraão, chamou Abraão: Abraão, sai da tua parentela, sai do meio da tua família, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e vou fazer de você uma grande nação. E através dessa nação eu vou abençoar todos os povos da terra. É um chamado para formar uma nação, porque através dessa nação, povo de Deus, Deus teria uma bênção para todos os povos da terra, porque desta nação, Deus, através dessa nação, Deus traria sua palavra, seus ensinos, seus mandamentos, suas instruções, sua presença, o tabernáculo, o lugar de culto, o lugar de adoração, o ensino de como seguir e servir a Deus. E, além disso, através dessa nação, do povo de Israel, Deus iria trazer o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E o texto que nós acabamos de ler
Josué faz, nesse capítulo 24, faz um resumo, aliás, Deus usa Josué para fazer um resumo da história e chamar a atenção desse povo para duas coisas: a importância do compromisso que seus antepassados tinham feito com Deus e que eles também deviam observar. Compromisso e serviço. Deus havia feito uma aliança com Abraão, depois uma aliança já com o povo de Israel, depois que eles se tornaram nação, através de Moisés, Deus fez uma aliança com o povo, e agora Josué, após colocar o povo na terra, o povo já estava na terra, Deus usa Josué para fazer essas advertências. E essas advertências sobre compromisso e serviço é para o povo do Velho Testamento, mas nós vamos ver que é para o povo do Novo Testamento. E aliás, nós vamos celebrar a ceia hoje. E o que é celebrar a ceia? É celebrar o pacto da nova aliança. Sim ou não? Não é isso que nós vamos fazer? A ceia não representa isso? Celebrar, fazer isso todas as vezes que beberdes e comerdes esse pão em memória de mim. Porque isto é o meu corpo, isto é o sangue do quê? Da nova aliança, do novo pacto. Então, da aliança do velho pacto e a aliança do novo. Deus sempre trabalhou com o ser humano através de alianças, de pacto. E enganam-se aqueles que pensam que pacto e aliança e compromisso é coisa do Velho Testamento. Tem gente que acha que no Novo Testamento é de graça, não tem que fazer nada, não tem pacto, não tem aliança, não tem compromisso. Aliás, a característica dessa geração é uma geração que odeia pacto e odeia serviço. É a característica dessa geração. E Paulo fala isso em Romanos 1, 31 em diante, ele fala sobre isso, que essa geração, que é a geração do tempo do fim, seria uma geração egoísta que só pensariam neles e que odiariam pacto. Odeiam contrato, cumprir contrato. Contrato é pacto, contrato é compromisso. Então, vivemos uma geração que odeia pacto, compromisso, leis, regras, princípios, odeiam, abominam. E por isso estamos como estamos. Porque é uma geração que quer viver sem compromisso, sem obediência, sem regra. E nós chegamos ao ponto de que a própria justiça passa por cima dos pactos, das leis, pisa, rasgam, inutilizam as leis no nosso país. Não é o que temos visto? É o que temos visto. Aqueles que são responsáveis para cumprir, que está lá na lei, que compete a quem julga, cumprir e fazer cumprir a lei. Muitas vezes, e muitos deles, são os primeiros a descumprir o que está escrito. A descumprir. Ou criar uma nova regra, coisa que não pode, porque não são legisladores. Ou então, reduzir aquela regra a sem efeito nenhum, a não ter valor nenhum. Queridos e queridas, isso é um dos princípios e características dessa geração. Uma geração que relativiza tudo. E a gente vem falando sobre isso, sobre relativização de princípios, de regras, de leis. Isso tem sido feito fora da igreja, mas também dentro da igreja. Não gostamos de regras, não gostamos de leis, e queremos o evangelho sem regra, sem lei, sem compromisso.
Mas a própria ceia é relembrar, é comemorar um novo pacto. Um novo pacto. Mas, queridos, voltando ao texto, Josué fala então para eles, olha, e veja que quando você lê esse capítulo, você não vai ver uma declaração do Josué. Não é o Josué que está falando. Presta atenção. Eu vos dei a terra em que não trabalhaste. Eu vos dei cidade que vocês não construíram, não edificaste. Eu vos dei olivais e vinhas que vocês não plantaram. Quem que deu a terra? Josué? Deus. É Deus que está falando. É Deus que está falando. Aliás, esse capítulo começa assim. Esse capítulo começa desse jeito. O capítulo 24 começa assim. Josué ajunta as 12 tribos de Israel, chama os anciões, chama os cabeças, chama os juízes, chama os oficiais, para que se apresente diante de Deus. É um chamado diante de Deus. Conclama, convoca o povo para um chamado, uma conversa diante de Deus. Depois que eles entram na terra, sai da escravidão do Egito, passa 40 anos no deserto, sai do deserto, entra na terra prometida, luta contra os inimigos, desaposta os inimigos da terra, e depois que está tudo tranquilo, vem o chamado para compromisso. E alguém podia dizer, mas está tudo bem, Deus abençoou o povo, cumpriu as promessas, estão sendo abençoados na terra, maravilha, terra que não era deles, Deus deu para eles, cidades inteiras que eles herdaram, porque Deus mandou destruir todos os povos, e a cidade, com tudo que era dos povos, ficou para eles. Fazendas e vinhas plantadas, eles só chegaram para colher porque não plantaram. E Deus chama o povo para uma conversa. Deus manda Josué chamar o povo para uma conversa. Então disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Isso aqui é uma profecia. Chama todo mundo diante do Senhor, e ele começa dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel. E eu quero que você entenda nesta noite que esta palavra é uma profecia para nós também. Não sou eu que estou aqui falando alguma coisa para você. Entenda bem isso. Isso é uma profecia para mim, para você. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Não é minha palavra. E nem é do Josué, é do Senhor, Deus dos exércitos. Preste muito bem atenção nisso, porque a palavra não é minha, não é do profeta, é o próprio Deus dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então, queridos, o que nós vamos ouvir agora é uma palavra profética, é Deus dizendo para o povo. E o que é que Deus diz? Olha o que Deus diz: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, lá do outro lado do rio, antigamente habitaram vossos pais, o Tera, que é o pai de Abraão, pai de Naor, e eles serviam a outros deuses. O pai de Abraão era idólatra, servia a outros deuses. Eu, porém, ó Deus dizendo, eu, porém, tomei ao vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. E o multipliquei a sua semente, e dei a ele Isaque, a Isaque dei Jacó e Esaú, a Esaú dei a montanha de Seir, porém a Jacó e os seus filhos desceram para o Egito, mandei para o Egito. Enviei Moisés e Arão, feri o Egito, como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros, com cavalos, até o mar vermelho.
E lá eles clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. E depois habitaste no deserto por muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. E Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, pelejou contra vós, contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, são todas essas nações. Porém, os entreguei todos na vossa mão. E agora o versículo 13, que nós já tínhamos lido. Eu vos dei essa terra, em que agora vocês estão, terra que vocês não trabalhaste, cidades que não edificastes, e vocês estão habitando nela, e comendo de vinha e de olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Queridos, eles não tinham deitado fora ainda os deuses estranhos. Com tudo isso que aconteceu, ainda estavam misturados com os deuses estranhos, os deuses das outras nações. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade, com verdade, deitai fora os deuses estranhos que serviram os vossos pais. Agora já é Josué falando com o povo, a profecia terminou ali. Agora é Josué, temei ao Senhor. Aliás, na minha Bíblia tem um subtítulo aqui que diz assim: Josué faz de novo um concerto com o povo. Temei ao Senhor, servi com sinceridade, com verdade, deita fora os deuses estranhos que serviram vossos pais antes do rio. O povo de Deus, infelizmente, os pais de Abraão eram idólatras. O povo de Israel no Egito, embora fosse povo de Deus, também adoraram os deuses do Egito. Na terra, no deserto, 40 anos, muitos dos israelitas também adoraram os deuses do Egito. E agora estão entrando na terra escolhida. E Deus chama a atenção. Chama a atenção. Para quê? Para restaurar o concerto e restaurar o serviço. Qual concerto? O concerto que Deus fez. Vamos ver que concerto é esse? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Êxodo 34, 10 a 16. Pouco para trás aí. Lá, quando Deus deu a lei, Êxodo 34. (10 a 16), olha o que diz Êxodo 34, 10 a 16, olha o concerto que Deus está falando aqui, ó. Relembra o que Deus fez, o concerto, o pacto. Então disse o Senhor: eis que faço um concerto, e farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas. Olha o que Deus está dizendo: faço um concerto com todo esse povo, e farei maravilhas que nunca foram feitas antes em toda a terra,
nem entre nenhuma gente, de maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, verão a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Agora, ó 11, guarda o que eu hoje te ordeno. Eis que eu lançarei fora de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os aveus e os jebuseus. Aqui Deus está prometendo que ia botar fora esse povo. Aqui está prometendo. O texto que nós lemos em Josué, Deus cumpriu essa promessa. O pacto Deus cumpriu, a parte dele ele fez. E agora o povo está sendo chamado para fazer a parte deles, porque a de Deus fez. Eu vou tirar esse povo para dar terra para vocês. Está escrito aqui no pacto. Lá em Josué, o pacto cumprido por parte de Deus. Olha só. Eu vou lançar fora essas 7 nações. Amorreus, cananeus, heteus, fariseus, heveus, jebuseus. Agora, olha a palavra para o povo. Guarda-te que não faças concerto com os moradores daquela terra. Não faz concerto com eles. Não tenha ligação com eles. Não, guarda-te que não faça concerto com os moradores da terra que você vai entrar, para que não seja laço no meio de ti, mas os seus altares transtornareis, vocês vão destruir os seus altares, vocês vão quebrar as suas estátuas e os seus bosques, onde eles fazem adoração aos deuses deles, vocês vão cortar, porque não te inclinará diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, e nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, sendo convidado deles, coma dos seus sacrifícios. Também que não tomes as mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, e nem para as tuas filhas, prostituindo-se após os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. Olha o pacto. Eu vou tirar o povo da terra e vou dar para vocês, mas guarda o meu concerto. E qual era o concerto? Separa do povo da terra. Não se mistura. Não era nem para haver casamento. Nem casamento. Não é para misturar nem os teus filhos com as filhas deles, e nem as suas filhas com os filhos dele, para que vocês não sejam corrompidos. E vai viver do jeito que eles vivem, adorar os deuses que ele adora, e eu vou me afastar de vocês, e vocês vão ser destruídos. Queridos, esse é o pacto do Velho Testamento. E é isso que Josué está falando aqui no capítulo 24. Temei ao Senhor com sinceridade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, lá da além, e serviram ao Senhor. A coisa não estava perfeita, ainda estava misturada. Havia deuses no meio do povo de Deus. Queridos, e Josué diz, temei ao Senhor, ou seja, pacto, temei, obedeça, cumpra o pacto, cumpra a aliança, cumpra o propósito, foi um trato com Deus, a parte de Deus Ele está fazendo, agora vocês façam a de vocês, sejam sinceros, hajam com verdade, joga fora os deuses estranhos e servi ao Senhor. É por isso que o tema dessa meditação é restaurando o pacto, restaurando o compromisso, restaurando os princípios, restaurando a palavra, e ao mesmo tempo servindo ao Deus, restaurando o pacto e servindo. E a Bíblia diz,
vocês viram que o povo falou várias vezes, foram advertidos nesse capítulo várias vezes, e eles falando, não, nós vamos servir a Deus. E Josué, vocês têm certeza? Temos. Vocês são testemunha que vocês vão servir a Deus? Somos. Eu vou pegar essa pedra enorme que está aqui, debaixo dessa pé de montanha, e vou colocar como testemunha, porque essa pedra está ouvindo o que nós estamos falando, para ser testemunha. Não, Josué, nós vamos servir, nós vamos obedecer, nós vamos cumprir o pacto, nós vamos ser fiel. A Bíblia diz que enquanto Josué viveu, o povo foi obediente. Mas, logo que Josué faleceu, ainda após alguns anos de alguns anciões, algumas lideranças que veio depois dele, eles permaneceram com Deus. Mas se você abrir agora o livro seguinte, que é Juízes, você vai ver que no capítulo 1 de Juízes, começa dizendo que após a morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar? Eles não tinham destruído todos os inimigos, tinha ficado o resto, um restante, tinham destruído uma parte. E agora eles perguntam para Deus, manda alguém perguntar para Deus, quem vai pelejar? Quem vai fazer o que Deus mandou? No capítulo 1 a gente vê o povo ainda buscando a Deus, para resolver seus problemas, buscando a Deus, orando. Como é que nós vamos resolver o problema? Foram buscar a Deus. Mas do capítulo 2 em diante de Juízes, vocês vão ver o povo virando as costas para Deus, não perguntando mais nada, não querendo saber de Deus, se afastando de Deus, se afastando da liderança, se afastando dos princípios. E a gente vai ver no capítulo 2, em alguns versículos, a seguinte palavra, olha só, e deixaram ao Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara, e foram após outros deuses, e se encurvaram a eles, e provocaram a ira do Senhor, deixaram ao Senhor para servir Baal, e servir Astarote, deuses daquelas nações, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Deus os entregou aos roubadores, que os roubaram, e Deus os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé, diante dos seus inimigos, por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor tinha dito, como o Senhor tinha jurado, e estavam em grande aperto. E Deus levantou juízes que os livraram da mão dos que o roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se diante deles. E depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor levantava juízes, o Senhor era com juiz e os livrava da mão dos inimigos, mas todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia em razão do seu gemido e por causa do aperto e da opressão em que estavam vivendo. Meus queridos, aqui está a história desse povo, aqui está a história desse povo que fizeram o pacto do Velho Testamento com Deus, e a gente está vendo o resultado, e o Josué no capítulo 24, ele chama o povo, decidam hoje, escolham hoje, quem que vocês vão servir. Ele fez o relatório de tudo de quem era Deus, desde o passado, desde Abraão. O que Deus fez? Como é que Deus agiu com Abraão? Como é que agiu com o povo nos 400 anos no Egito como escravo? Depois, como Deus agiu para tirá-los da escravidão e levar à terra prometida através de Moisés, os sinais e os milagres no Egito, a abertura do Mar Vermelho,
a destruição do exército de Faraó no meio do Mar Vermelho, como Deus agiu durante 40 anos no deserto. Deus deu alimento num deserto para 3 milhões de pessoas. Deus deu água num deserto para 3 milhões de pessoas. Deus cuidou de 3 milhões de pessoas, 40 anos no deserto, andando sem ter onde ficar. Deus cuidou desse povo. E Deus tira os inimigos e coloca eles na terra. E dá tudo de graça para eles. E logo que começam a ser abençoados, esquecem-se de Deus, como nós vimos aqui. Vira as costas para Deus. Vai seguir os deuses do mundo, os deuses das outras nações. E abandona Deus. E aí vem a situação que nós estamos vendo aqui. Lamento, sofrimento, tristeza, opressão e desgraça na vida. Queridos, a palavra é muito clara para nós. Muito clara para nós. E essa mesma profecia, essa mesma advertência para o povo do Velho Testamento, é a mesma advertência para o povo do Novo. A aliança continua. Lá foi um tipo de aliança, aqui nós estamos sobre outro. A aliança continua, mas os princípios são os mesmos. Deus não muda a sua palavra, a palavra de Deus é imutável. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Caminha com a gente agora, e eu caminho para concluir essa introdução sobre esse assunto hoje. 1 Pedro, capítulo 1 de 1 Pedro. Primeira Pedro 1, versículo 13 em diante, ele diz o seguinte para nós, da nova aliança, agora já é a nova aliança. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que nos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Espere integralmente na graça revelada na pessoa de Jesus Cristo, não espere em nada diferente disso. Baseie e fundamente sua fé na graça que há em Jesus Cristo, e como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, com o pecado, com a iniquidade que antes havia na vossa ignorância, quando você não conhecia Deus. Não se conforme mais com a vida velha, com os pecados que você praticava na ignorância, quando não conhecia Deus, quando não conhecia a nova aliança, quando não conhecia a palavra de Deus. Não se conforme, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E se vocês invocam aquele que sem acepção de pessoa vai julgar cada um segundo a obra, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas sim fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Aqui a nova aliança. A advertência para a nova aliança. A mesma coisa. O que é ser de santo? Separado. Quando a Bíblia fala em ser santo, não quer dizer que está exigindo uma pessoa perfeita aqui na terra, porque é impossível ser perfeito aqui na terra, mas está dizendo, seja separado do mundo do pecado e vá seguir a Deus. Nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia, o pacto, mas como é que nós estamos nos comportando com relação ao pacto? Como é que nós estamos nos comportando com relação ao pacto? Nós estamos cumprindo a nossa parte no pacto, ou só Deus está cumprindo? Então o apóstolo diz, olha, não se conforme com a vida que você vivia antes de conhecer a Deus, não se conforme, não se conforme.
Até porque naquele tempo você era ignorante, você não sabia, mas agora você sabe. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em toda maneira de viver, separado do mundo para servir a Deus. Pacto e serviço, compromisso e serviço. Eu me comprometo em ser de Deus, em me entregar a Deus, em pertencer a Deus. E me comprometo em servir. E por isso Josué disse, decidam hoje, o que vocês vão fazer? Ah, mas nós vamos seguir. Então tira fora os deuses estranhos, porque senão Deus não vai aceitar vocês. Não perca tempo. Ah, nós vamos seguir, Josué. Então saia do meio de quem está vivendo no pecado. Saia do mundo. Meus queridos, essa é a advertência para o povo da velha e para o povo da nova. Veja que o princípio é o mesmo. Se você comparar o Êxodo que eu li agora, o capítulo de Êxodo, com esse de 1 Pedro, é a mesma coisa. Separação. Não tenha comunhão com o povo que vive fora. Não tenha comunhão. Não tenha comunhão com eles. Não é que você vai se separar das pessoas, mas é se separar do modo de viver deles. Modo de agir, de pensar, de se comportar, de se vestir, de falar, de negociar, de comprar, de vender, de casamento, de criar filhos, de relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos. Tem que ser tudo diferente. Nós temos que andar por isso aqui, ó. Se a gente quer andar com Deus, Ele disse, decidam. O que vocês querem? Ah, nós queremos seguir a Deus. Então, bota fora os deuses estranhos. Quais são os deuses estranhos de hoje, queridos? Quais são os deuses estranhos de hoje? Naquela época era Astarote, era Baal. Mas e hoje? Quais são os deuses estranhos de hoje? No capítulo 2 do mesmo livro de Pedro, ele começa assim, deixando toda a malícia, deixando todo engano, fingimento, inveja, murmurações, desejai afetuosamente como meninos, nascidos de novo, o leite racional, não falsificado, para que por ele vocês vão crescendo. O leite racional, palavra de Deus, princípio, aliança. Leite racional. Mas uma multidão hoje não quer saber do leite racional. Quer saber do leite falsificado, pastor Abel. O leite falsificado. A Bíblia diz que é para pegar o racional, o natural, o não falsificado, para que por ele vocês vão crescendo. Porque o falsificado está aí. E mais do que nunca o Senhor diz que no tempo do fim, a mentira, o engano, o falso ia ser de montão. Se é que vocês já provaram que o Senhor é bom. Se você já experimentou que Deus é bom, chegando-vos para Ele a pedra viva, reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Deus vai ser sempre rejeitado, reprovado pelo mundo, queridos. E se nós ficarmos lá e andarmos com Ele, vamos estar no meio e vamos ser condenados junto com eles. Diz a Bíblia, a pedra reprovada pelos homens, mas eleita e preciosa diante de Deus. Vós, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para poder oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo comprado por Deus com sangue de Jesus, para que anuncieis os que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo encerra esses dois princípios, compromisso e serviço.
Povo comprado e separado. Compromisso. Para proclamar o poder daquele que chamou das trevas. Serviço. Queridos, a palavra, um resumo dessa palavra é o seguinte: Deus escolheu o seu povo, multiplicou, libertou, preparou o lugar da bênção e do descanso, conduziu, tirando as nações de lá, preparou o lugar que eles iam habitar, tirando os inimigos de lá, conduziu o povo para a terra prometida, a terra da bênção, onde mana leite e mel. E agora estabelece o compromisso de obediência e fidelidade. A parte dele ele fez, agora é conosco. Josué, com essa palavra do Josué, decidam hoje quem vocês vão servir. Se a Deus ou os deuses desse mundo, mas decidam. Não fica em cima do muro. Decidam hoje quem vocês vão servir. Se o verdadeiro ou o falso que está aí no mundo. E a primeira pergunta é: se fizemos um compromisso um dia com Deus, como está esse compromisso? Ah, eu aceitei Jesus. Você já se batizou? Está esperando o que para se batizar? A primeira coisa é aceitar. A segunda, batizar. Quem crê, for batizado, será salvo. Não se batizou ainda, está esperando o quê? Seu compromisso não está concluído. Ah, aceitei e batizei. Estou na igreja. Está obedecendo? Está tomando do leite racional todo dia para crescer? Ou está tomando do falsificado que vem pela televisão, pela internet, pelos amigos, pela rede social? O que você está tomando? O que nós estamos tomando? Do que você está se alimentando? Na sua casa. Vamos ficar em pé. Mas o Josué diz: decidam a quem vocês vão servir de verdade. Decidam, tomem uma decisão a quem vocês vão servir de verdade. É a Deus? Então, cumpra o pacto. Cumpra a aliança. Seja fiel. Seja fiel. Saia do mundo. Larga o pecado. Tire os deuses estranhos da sua vida, da sua casa. Ah, mas como é que eu vou fazer? Os deuses estranhos podem entrar na sua casa pela televisão, pela internet, pelas redes sociais, por muitas maneiras. Mas você pode jogar fora. Amém? Eu e você, nós podemos jogar fora, porque nós podemos escolher. Se nós escolhemos servir a Deus, não é a escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se é o verdadeiro, tira os deuses estranhos. Aleluia. Feche seus olhos.